Imagine uma cidade no deserto, onde as dunas de areia vivem nas casas em vez dos moradores. Cada ano, a areia toma mais e mais conta da cidade. A história deste lugar é dramática, misteriosa e parece mais uma lenda do que um fato histórico. Kolmanskop é um lugar abandonado no sul da Namíbia. Costumava ser um local rico e próspero de mineradores de diamantes. No início do século XX, era a cidade mais rica e foi chamada de Sudoeste Africano-Alemão. 10% da mineração de diamantes do mundo estava concentrada lá. Mas há 60 anos, os cidadãos deixaram Kolmanskop, que se transformou em ruínas. Mas vamos começar pelo começo. Em 1882, um comerciante alemão, Adolf Luderitz, comprou do chefe da tribo local um pequeno pedaço da costa namibiana. Ele fundou uma colônia ali e a nomeou em homenagem a si mesmo, Luderitz. Em 1884, pediu ao chanceler alemão Otto von Bismarck para proteger sua colônia. Não muito longe no litoral, os ingleses estavam se sentindo em casa e Luderitz temia uma invasão britânica. Alguns navios militares foram da Alemanha para a costa da região e o país, que é conhecido como Namíbia, agora tornou-se o Sudoeste Africano-Alemão. Os britânicos não se importaram no começo. Colonos e tropas coloniais estavam chegando e empresas de manufatura apareceram. Uma ferrovia foi construída entre Luderitz e outras cidades mais no interior do país. Mas a verdadeira história de Kolmanskop começou em 1908, quando um trabalhador da estrada de ferro, Zacarias Lewala, encontrou uma pedra incomum na areia, não muito longe da ferrovia. O chefe de Lewala, August Stott, que também era um minerador amador, pediu a seus subordinados que lhe dissessem sobre quaisquer descobertas interessantes. Foi por isso que Lewala o levou à pedra. Stott conseguiu um amigo, um engenheiro de Minas, que confirmou que era um diamante. Eles vasculharam o território e encontraram mais alguns diamantes. Descobriu-se que um pequeno rio estava levando as pedras preciosas junto com a areia para o oceano e que as jogava na praia durante a maré alta. Depois disso, o vento as espalhava ao redor do deserto. Ambos os amigos compraram os direitos de extração de minerais comerciais no território de 78 km². Só então Stott anunciou sua descoberta. Alguns anos depois, os amigos sortudos tornaram-se milionários. Logo depois, o deserto africano de repente tornou-se um lugar procurado para viver e trabalhar. Começou uma febre pelos diamantes. A cerca de 10 quilômetros de Luderitz, não muito longe da estrada de ferro, onde os primeiros diamantes foram encontrados, uma cidade mineira se estabeleceu. Mais tarde, ela foi nomeada Kolmanskop. Na língua africâner, significa Monte Coleman, em homenagem ao monte onde Johnny Coleman deixou seu caminhão quando foi atingido por uma tempestade de areia. A carcaça do caminhão ficou presa na areia e permaneceu por lá por dezenas de anos. Kolmanskop rapidamente se tornou uma das cidades mais ricas da Namíbia. A recém-nascida capital da febre dos diamantes foi construída em estilo alemão, com a solidez alemã. Nada se parecia com a África aqui, exceto a areia e o calor. Como ficava bem no meio do deserto da Namíbia, era preciso importar todas as coisas necessárias para viver, inclusive a água. Mas a administração local não passava dificuldades com as despesas. Os cidadãos de Kolmanskop viviam não apenas bem, mas desfrutavam de todos os luxos disponíveis naquela época. Havia apenas 2 ruas em Kolmanskop. Todas as casas ficavam em uma delas, e todos os edifícios públicos como o hospital, o supermercado, a agência dos correios, a padaria, o açougue, o clube com restaurante, o bar, a biblioteca e até mesmo um teatro para concertos ficavam na outra. Kolmanskop foi a primeira cidade sul-africana que teve um bonde puxado por cavalos. Em 1911, todos os edifícios da cidade, incluindo casas particulares, receberam energia elétrica. No início, buscava-se água potável na cidade do Cabo, que ficava a uma distância de 1.000 quilômetros de Kolmanskop. Durante o trajeto, o valor do líquido se tornava literalmente inestimável, mas os diamantes cobriam todas as despesas. Mas logo eles começaram a produzir água dessalinizada perto de Luderitz. E havia um fabricante de gelo na cidade. A água era congelada em cilindros metálicos e, em seguida, um bonde a entregava nas casas. Kolmanskop tinha seu próprio rótulo de refrigerante, limonada e salsichas. Até rosas e eucaliptos cresciam na cidade do deserto. Os cidadãos de Kolmanskop eram tão ricos que podiam pagar por cantores de ópera e companhias de teatro da Europa.
O teatro, além do palco, tinha em sua estrutura uma academia totalmente equipada e uma pista de boliche. O hospital local ostentava equipamentos de última geração, e os 2 médicos da cidade tinham abordagens totalmente diferentes, mais interessantes, para tratar doenças. Um deles prescrevia caviar e relaxamento a seus pacientes. O outro acreditava nos poderes mágicos da cebola. Ele as consumia no café da manhã diariamente e aconselhava seus pacientes a fazerem o mesmo. Nos primeiros 6 anos de existência da cidade, cerca de 5 milhões de quilates de diamantes foram descobertos, o que representa cerca de 1 tonelada de pedras. Mas depois de 1914, tudo mudou. A mineração de diamantes reduziu ao mínimo, porque não havia mais alta demanda. A indústria manufatureira e a economia alemã estavam em declínio. O chefe da empresa sul-africana De Beers aproveitou essa situação, comprou as empresas alemãs e fundou a Minas de Diamantes Consolidadas, MDC, que ganhou o controle sobre as empresas de mineração de diamantes da Namíbia. Em 1915, a União Sul-Africana, ex-colônia britânica, hoje África do Sul, ocupou a Namíbia e pôs fim ao domínio alemão naquele país. Mas, apesar de todas as mudanças, Commonscoop continuou se desenvolvendo e ficando mais rica. No final da década de 1920, 344 cidadãos ainda viviam lá, membros principalmente da administração da empresa, engenheiros e médicos. Havia também 800 trabalhadores que tinham um contrato de 2 anos para a mineração de diamantes. Eles viviam separados e não conseguiam se comunicar com o mundo exterior. No final do contrato, foram até mesmo radiografados. Assim, não poderiam engolir diamantes e levados de Commonscoop no estômago. A máquina de raio-x usada lá foi a primeira em toda a África do Sul. Em 1928, na margem do rio Orange, a 270 quilômetros de Commonscoop, outro local repleto de diamantes foi encontrado, e ainda está sendo desenvolvido. Ao mesmo tempo, menos e menos pedras preciosas foram encontradas em Commonscoop. Em 1936, após a Grande Depressão, começaram a ser desenvolvidas minas no rio Orange. Os habitantes de Commonscoop começaram a se mudar para lugares diferentes, e em alguns anos depois, a administração também se afastou. Depois que muitos dos cidadãos deixaram o local, viver lá tornou-se quase impossível. Havia baixos financiamentos, desemprego, tempestades de areia e falta de água potável. Por algum tempo, a cidade abandonada serviu como armazém e terminal de tráfego para entregas de equipamentos de mineração. Mas logo, descobriu-se que era mais fácil entregar as cargas da União Sul-Africana. Em 1956, o hospital de Commonscoop foi fechado e os últimos moradores deixaram para sempre a próspera cidade. Por mais de meio século, ela foi inundada pela areia do deserto da Namíbia. Os edifícios foram preservados graças ao ar seco do deserto e à ausência de plantas e animais. Em 1980, De Beers transformou a cidade fantasma em um museu. Na casa que pertencia a um dos cidadãos mais ricos, o dono de um supermercado, às vezes até pagavam por mantimentos com diamantes, foi recriado o mobiliário doméstico dos moradores de Commonscoop. No teatro, reconstruíram a pista de boliche e o palco. De Beers começou a levar turistas. Muitas pessoas ficaram interessadas em ver a antiga mina de diamantes, onde pedras preciosas podiam ser encontradas na areia. Os habitantes locais atuais de Commonscoop são os funcionários do museu, insetos e víboras. É difícil imaginar esta cidade nos seus dias de glória. Milhares de turistas de todo o mundo visitam a cidade abandonada todos os anos e tiram fotos cênicas. As excursões são programadas na primeira metade do dia porque as tempestades de areia à tarde são muito fortes e perigosas. Construções deterioradas estão metade ou totalmente cobertas de areia hoje em dia. Depois de mais algum tempo, o deserto provavelmente cobrirá a cidade para sempre. Você se lembra do homem que começou tudo isso? Os diamantes também não lhe trouxeram felicidade. August Stoltz investiu sua fortuna dos diamantes em diferentes projetos, tanto na Alemanha quanto na África. Mas a Grande Depressão não poupou o empresário e perdeu a maior parte do seu dinheiro. Isso desencorajaria qualquer um, mas não Stoltz. Ele se interessou por astronomia e física e até tentou provar que a teoria da relatividade de Einstein estava errada. O homem eventualmente teve que ganhar a vida como fazendeiro. Em 1938, problemas de saúde forçaram-no a voltar para a Alemanha, onde se matriculou na Universidade de Breslau, e é agora a cidade polonesa de Wrocław. Ele passou o resto de sua vida como estudante e nunca ficou rico novamente.
talvez Stott não devesse ter ficado com os diamantes só para si. Você conhece alguma outra cidade abandonada que antes era rica? Conte pra gente nos comentários. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas não vai enfiar a cabeça na areia à procura de diamantes ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. É só escolher o da esquerda ou da direita e se divertir. Fique no lado incrível da vida.